O prefeito Luciano Cartacho foi reeleito no último domingo, 2 de outubro, com quase 60% dos votos válidos. Foram mais de 222 mil eleitores que votaram pela continuidade da gestão. Uma diferença de mais de 97 mil votos para a segunda colocada, Cida Ramos. Já na Câmara Municipal, o resultado das urnas traz algumas mudanças. 12 novos nomes passam a representar a população de João Pessoa no parlamento a partir de janeiro. O Câmara Debate da semana discute o resultado das urnas e os possíveis reflexos para as eleições de 2018. Nosso convidado é o cientista político, professor da UFPB, Pedro Sabino. Você de casa que acompanha a nossa programação, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Câmara Debate. Professor Pedro Sabino, bem-vindo à TV Câmara. Bem-vindo, obrigado pela oportunidade de participar e colaborar no esclarecimento da opinião pública aqui. A gente agradece a sua presença, professor. Começando por João Pessoa, um resultado esperado já, professor, essa eleição no primeiro turno, reeleição do prefeito Luciano Cartacho? Sim, bastante esperado. Acho que não houve surpresa nem em relação às pesquisas que antecederam a votação, como também em relação ao processo, tudo que antecedeu a votação, né? O prefeito Luciano Cartacho teve 59,67% dos votos, o que equivale a 222.689 votos. A segunda colocada, a candidata Cida Ramos, teve 33,54% dos votos, que isso corresponde a 125.146 votos. Essa expressiva votação na reeleição do prefeito, professor, tem a ver com essa aliança, com essa coisa de ter sido todo mundo contra Ricardo Coutinho, todo mundo contra a candidata de Ricardo? Sim, terminou até refletindo também um posicionamento nacional, né? Acho que houve uma coalizão, um pacto de coalizão consensual que se formou em função do impeachment, que terminou de uma certa forma até repercutindo em nível local, aqui, estadual, e se juntaram aqui os dois partidos principais, PSDB e PMDB, e que terminou formando uma força expressiva eleitoral e terminou impactando bastante a votação, né? E o próprio Luciano Cartacho também, ao deixar o PT, que era um partido que inexoravelmente ia ter um desgaste, inclusive eleitoral, para o PSD, ele terminou também viabilizando a sua reeleição, na medida em que é um partido mais neutro, que terminou participando do pacto de coalizão em nível nacional, condicionado e determinado para fim do impeachment da presidente Dilma. Que repercussão deve ter essas eleições de João Pessoa, essa vitória de Luciano Cartacho, essa votação pouco expressiva da candidata de Ricardo Coutinho nas eleições para o governo em 2018? E eu vou citar aqui também outras prefeituras em que os candidatos do governador Ricardo Coutinho não conseguiram a eleição. Campina Grande, Santa Rita, Bahia, Cabedelo, Cajazeiras, Patos, Monteiro. Quer dizer, os principais colégios eleitorais do estado, ele não conseguiu eleger prefeito. Isso deve ter consequências grandes para ele, professor, negativas? Provavelmente, isso também reflexo do contexto nacional, deve influenciar nas eleições de 2018, né? Nós vamos provavelmente caminhar em nível nacional e em nível estadual para uma coalizão, né? E que tende a prejudicar o governador, né? Em termos de administração, professor, trazendo ainda aqui em João Pessoa, o prefeito Luciano Cartacho, ele fez, por exemplo, uma obra como a da Lagoa, uma obra que teve polêmicas, teve muita discussão aqui na Câmara, mas uma obra muito elogiada pela população, uma obra que está sendo usufruída bastante pela população. Isso ainda funciona no meio administrativo no nosso país?
É uma pergunta ótima, um comentário ótimo, porque assim, eu acho que a partir de agora os agentes públicos, são aqueles agentes políticos que estão constituídos em cargos de governo, têm que atentar muito para o orçamento. O orçamento público está muito restrito e é preciso tomar muito cuidado, não só na receita, né, evitar a sonegação, cuidar da sonegação, tributar aqueles empresas e grandes grupos que às vezes sonegam, né? E tomo também os gastos, evitar os superfaturamentos, as compras, contratações, ou seja, é preciso muito zelo com o orçamento. Isso é uma tônica inexorável, nós chegamos a níveis de déficits orçamentários no âmbito federal, estadual e municipal muito acentuados. Então, é muito mais importante do que fazer obras grandes ou obras marcantes, superfaturadas ou com desvio de recursos públicos junto a empreiteiras, que é um assunto que está, inclusive, sendo desnudado, sendo revelado para a opinião pública. É importante mostrar o zelo com o orçamento público, fazer as coisas, fazer mais, melhor por menos. E isso envolve não só arrecadação, como principalmente gasto. Cuidado muito com o gasto. Acho que a sociedade hoje cada vez mais está atenta, né, e cada vez mais zelosa em relação ao trato do agente público com o dinheiro público, né? Então, isso eu acho muito importante se cuidar. As urnas já trazem um pouco dessa reação popular, e eu vou citar aqui, acreditando que sim, eu vou citar aqui dados de São Paulo, da capital. Foram votos nulos 11%, brancos 5%, e abstenções 21%. Então, 38% do eleitorado, mais de 8 milhões, quase 9 milhões de pessoas que estavam aptas a votar, não votaram. É um número muito expressivo, professor. Expressivo, e principalmente em locais, em municípios, onde onde o setor privado é muito ativo. Em municípios onde o setor público tem uma participação muito expressiva, o eleitor é muito dependente do agente público. Então, muitas votações, muitos votos são condicionados por interesses particulares daqueles que votam, que é até uma questão que muitas vezes não se comenta em relação ao comprometimento com o interesse público do eleitor, né? Cobra-se muito o interesse público do eleito, do agente público e do agente político, e o eleitor, né, muitas vezes não vota também movido por interesse público, move por interesse particular. Em municípios onde a sociedade, a comunidade, a coletividade é muito dependente do setor público, esse efeito de votação por interesse particular é mais expressivo. Então, um município como São Paulo, Rio, e que a sociedade, de maneira geral, depende menos do setor público, há uma tendência em relação ao eleitor ter um posicionamento mais independente. Daí, o que você comentou em relação ao absenteísmo, a voto nulo e branco, que demonstra a insatisfação, né, da sociedade, de maneira geral, com o sistema político como um todo, não é nem contra os agentes políticos. Eu acho que o problema, a gente estava até conversando aqui, o problema não está nos agentes políticos e agentes públicos, está no sistema político, que está muito fragilizado e não está conseguindo proporcionar a devida legitimidade e representatividade aos representados, dos representados. Quer dizer, não está conseguindo que os representantes representem o representado. Então, E tem como modificar isso, professor, com um Congresso que aparentemente não quer reforma política, ou que quando a faz parece mexer só nos próprios interesses ali? Como é que a gente consegue modificar esse sistema da maneira que ele está? É paulatino, é um processo. Eu acho que é um processo, estamos dando os primeiros passos, ao ficarem reveladas as manifestações que ocorreram já no país 2013, 2014, estão também contribuindo para que a cultura, né, o posicionamento cultural, de maneira geral, contribua, corrobore essa modificação em relação à postura, tanto do eleitor, cidadão,
quanto do eleito agente público, para que eles procurem instrumentos que promovam o desenvolvimento institucional do sistema político. No financiamento, uma coisa importante, nós precisamos ajustar um financiamento conjugado com o sistema de financiamento, conjugado com o sistema de partido, com o sistema eleitoral, que ordene, que promova essa legitimidade, essa representatividade do agente público em relação ao cidadão eleitor e participante da sociedade, né? Da maneira que está o financiamento, ainda se dá um jeitinho brasileiro para ser uns melhores beneficiados do que outros? Nós já ficou constatado, inclusive, boa parte, várias fraudes, né, vedou-se o financiamento da empresa sob uma alegação, na minha concepção, inconsistente de que a empresa, a organização não pode contribuir porque ela não vota. E deixou-se que o indivíduo contribua porque vota. Na minha concepção, não é isso que fundamenta o financiamento. O que fundamenta o financiamento é o interesse. Se o agente público está voltado para o interesse público, ele tem que ser financiado pelo interesse público. Não pode facultar o financiamento ao interesse particular, seja de qualquer ente da sociedade, indivíduo ou organização, porque ao facultar esse financiamento, fragiliza e deixa o agente público refém do interesse particular. Então, na minha concepção, na minha opinião, o financiamento deve ser exclusivamente público, sem nenhuma possibilidade de financiamento, nem por indivíduo, pessoa física, nem por organização, seja empresarial ou social, de contribuir, para que o agente público tenha autonomia, tenha liberdade e não fique refém de interesses particulares, notadamente, tendencialmente, prejudiciais ao interesse público, né? Novamente, quando uma empresa ou um indivíduo procura satisfazer o interesse particular, tendencialmente o interesse público é prejudicado. Eu vou chamar um intervalo rápido aqui. Na sequência, a gente continua essa discussão sobre o resultado das eleições municipais do último domingo. Fica por aí que a gente volta já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. O Câmara Debate está de volta esta semana discutindo o resultado das eleições municipais do último domingo. Estamos recebendo o professor Pedro Sabino, cientista político, professor da UFPB. Professor, deixa eu voltar esse bloco focando especificamente no PT. Vou passar o resultado aqui do professor Charlington, do candidato professor Charlington aqui na capital. Ele teve 4,43% dos votos, foram um pouco mais de 16 mil votos. Acho que em todo o país, talvez o PT tenha feito uma prefeitura expressiva. Acho que em Rio Branco, em Rio Branco, no Acre. Resultado, reflexo desse ano, desses 2 últimos anos, talvez, bem negativos para o PT, né, professor? Sem dúvida, o PT se desgastou bastante com o projeto que ele colocou em execução de poder, né, e que durou 13 anos. E o poder sempre desgasta, né? A gente fala, o poder sempre desgasta. E esse desgaste terminou levando a esse insucesso, esse fracasso eleitoral, que já era esperado também em boa parte das investigações e incriminações da Força Tarefa Lava Jato, terminou atingindo o PT, porque é o partido que estava no poder em âmbito federal, ainda que outros partidos estejam, PMDB, PP, fizessem parte da coalizão do poder em nível federal, mas o PT era o principal partido, né? Os demais também estão desgastados. Acho que nós temos um desgaste generalizado de todos os partidos. No sistema político, como eu estava comentando, o subsistema partidário precisa ser reestruturado.
Os partidos também têm interesses partidários, né? E interesses dos partidários e interesses partidários, né? Tem os dois, mas também interesses que não são públicos. E o partido, qualquer que seja, ele tem que estar focado exclusivamente no interesse público. E no momento em que isso não vem acontecendo também, tem fragilizado lideranças de partidos que não refletem, não têm representatividade também dentro do partido. São partidos que têm donos, vamos dizer assim, né? Não têm lideranças. Então, falta lideranças em âmbitos de partido, o que termina também refletindo e repercutindo no sistema político como um todo, né? Então, o PT talvez tenha sido o partido que mais se desgastou, não o único. Acho que todos os partidos estão desgastados. Houve também a flexibilização da cláusula de barreira pelo STF, que permitiu hoje que nós temos 35 partidos registrados, mas 43 em fase de pleiteando o registro, o que é um absurdo, quer dizer, uma fragmentação partidária imensa. E se todos os partidos fossem focados em interesses públicos, em políticas públicas de Estado, em Estado, menos mal. Mas termina tendo partido até da mulher, né? Como se fosse partido assim, do militar. Quer dizer, na própria designação do partido, no meu modo de ver, há uma descaracterização, porque o partido não existe para atender interesses do partido, e sim interesses de Estado, né? Houve um viés, um desvio tão grande que os partidos começaram... Eu até brinco, às vezes, que partido não é coisa tão boa, porque se fosse boa era inteiro, não era partido. O que é o inteiro? É o Estado. Então, na verdade, quando o partido é formado, ele tem que ter uma doutrina de políticas públicas, um conjunto de propósitos e diretrizes, de forma de conduzir o Estado, mas focado no Estado, né? Então, é possível ter mais de um partido? Sim, mas desde que todos eles estejam focados no interesse público do Estado, né? Tem maneiras de ver, formas de conceber, propósitos, de estudar, analisar. Os partidos devem operar todo ano, estudando, contratando pesquisas, fazendo pesquisas, né? Normalmente os partidos às vezes só se mobilizam nas eleições, o que também termina descaracterizando. As pessoas são eleitas, não tem dentro do partido uma equipe formada, constituída, pesquisas, conhecimento formado, acumulado, para pautar as políticas públicas daqueles agentes políticos que integram o partido, que são eleitos e que vão ser constituídos em cargos de governo. Eu vou, professor, antes da gente vir também para a Câmara, né, houve uma troca de vereadores, acho que 12 vereadores. 12. Deixa eu lhe perguntar também o seguinte, para a gente finalizar um pouco essa repercussão de João Pessoa e das principais cidades da Paraíba. A gente deve acreditar que nesse momento há um fortalecimento do grupo representado pelo senador Cássio Cunha Lima e que ele deve ser um forte candidato, ele mesmo, ao governo do Estado ou um candidato dele? Sim, acho que repercussão também do âmbito federal. É bom sempre lá a gente estar atento, porque estados e municípios mais de desenvolvimento mais restrito, como é o nosso, carece mais do governo federal. Então, a Paraíba, infelizmente, ainda a gente espera que venha botar isso o quanto antes, mas é um estado que depende muito do governo federal, influência do governo federal, condicionamento. Então, hoje nós temos as principais lideranças hoje da Paraíba, todas elas integrantes de um grupo, de um pacto que se formou no governo federal, né, que dá sustentação ao governo federal. Esse pacto, essa coalizão, deve fortalecer não só o senador Cássio Cunha Lima, mas Raimundo Lira, né, também, que se fortaleceu bastante com o processo do impeachment, e que essa liderança deve impactar bastante as eleições de 2018. Né? Uma liderança, talvez, do PSDB que venha a tentar a presidência da República daqui a 2 anos, deve encontrar, talvez, faltam 2 anos, tem muita coisa a acontecer, deve encontrar o presidente Lula como concorrente. Pelo menos é o que se fala, que é talvez o único nome capaz de concorrer à presidência da República nos próximos 2 anos. O senhor acredita nisso, nesse nome? Bom, o presidente Lula está
sob ameaça até de prisão, né? Bom, e não só de prisão, que é o de menos, né? Eu acho que isso, mas de incriminação e condenação em segunda instância. E se isso acontecer, ele se torna inelegível. Então, essa ameaça, ela fragiliza, conjugada também, como que nós já comentamos agora há pouco, da pouca expressão eleitoral que o PT assumiu em nível nacional. A única prefeitura que foi conquistada pelo PT foi a de Rio Branco, que é uma prefeitura, que é um município de não sei quantos eleitores, mas de pouca representatividade em nível nacional. Então, o PT terá dificuldade muito grande numa próxima eleição, de âmbito nacional, no caso, por falta de estrutura, falta de, não só de candidatos, mas também de eleitores. Não só de candidatos, como de eleitores. Eu acho que talvez até a falta maior não é nem de candidato, mas é de eleitor, né? O eleitor do PT, muitos ainda talvez não deram braço a torcer, não quiseram reconhecer por interesses particulares. A gente, como a gente já tem comentado bastante, aqui muito eleitor, boa parte, se posiciona movido por interesses particulares. Cobra interesse público do agente público, mas é pautado por interesses particulares, né? É uma contradição em relação... Muita coisa para acontecer também nesses 2 anos, né, professor? Bastante. A Operação Lava Jato continua, a gente está acompanhando tudo isso. E também a própria condição do governo, né, atual, que também federal, né, que não tem muita sustentação, porque não tem, embora o Michel Temer tenha sido votado junto com a Dilma Rousseff, a votação era atribuída primordialmente a Dilma Rousseff, não a ele. Entende? É um assunto controverso, inclusive, né? Se ele tem voto ou não tem voto, porque o eleitor, ele votou na chapa com os dois, né, partes integrantes da chapa. E uma vez que a Dilma Rousseff perdeu o mandato, por uma questão lógica, ele também foi votado e assumiu. E agora, a representatividade dele é significativa? Não. A rejeição que as pesquisas estão sendo evidenciadas? Não. Ele é carismático? Não. Quer dizer, ele tem condição de conduzir o país nesses próximos 2 anos de uma forma crível, despertar confiança, credibilidade, para que a gente possa ter investimento, consumo, atividade econômica intensa, retomar, que a situação econômica do Brasil é muito, você sabe, nefasta, né? Acho que nunca o Brasil passou por uma redução de PIB tão grande, uma situação, e isso exige uma liderança, exige um governo que tivesse credibilidade, que despertasse a confiança, né, na população. Não é o que temos e não vemos como obter isso. O mais crítico é isso. Quem vai, como, né, diz o Chapolin Colorado, quem é que vai nos né? Não vemos essa liderança. Eu acho que esse é o grande desafio para o país como um todo, é encontrar lideranças, não é só no Brasil, acho que o mundo todo tem esse problema por conta, na minha concepção, boa parte da questão do sistema político, do financiamento privado. Eu acho que isso em todo o mundo ocorre. Os Estados Unidos também está com um problema seríssimo de liderança política por conta de facultar o financiamento privado. Eu acho que isso é o maior malefício que o sistema político tem. É difícil a gente conseguir convencer, né, a elite, o poder econômico, a abrir mão dessa prerrogativa, desse poder de financiar o sistema político. Não é fácil, não só no Brasil, como no mundo todo. Professor, vou falar agora da Câmara Municipal de João Pessoa. Acho que a gente está na reta final do programa para a gente tentar também discutir esse assunto. Há 12 novos nomes, mas herdeiros políticos também, né? Pessoas que trazem um sobrenome já conhecido. E eu vou citar aqui alguns deles. Na lista dos novos nomes tem o Léo Bezerra, que foi o mais votado, o candidato mais votado, filho do deputado estadual Hervásio Bezerra, Tanilson Soares, filho do deputado estadual Edmilson Soares, Damásio Franca Neto, que é neto do ex-prefeito de João Pessoa, Damásio Franca. Tem o Milanês Neto, filho do vereador Fernando Milanês, vereador licenciado atualmente.
Aparece também o Tiago Lucena na lista, que é filho do ex-vereador e secretário municipal Potengi Lucena. Vem ainda o Tibério Limeira, né, que teve ali talvez um certo apadrinhado do governador Ricardo Coutinho, e era esperado. Quem mais a gente tem? A Sandra Marrocos está voltando, a vereadora Sandra Marrocos, que já tinha assumido, saído da suplência, agora ela conseguiu a eleição. Enfim, são nomes, novos nomes. Tem Humberto Pontes ainda, do PT do B. Acho que a gente teve um único petista, o Marcos Henriques. São nomes, novos nomes que talvez não sejam tão novos assim, professor. Quer dizer, como é que o senhor avalia essa mudança na Câmara? Bom, como você mesmo disse, não é bem uma mudança, porque, e eu volto a frisar a questão dos interesses particulares. O que você assinalou são as chamadas oligarquias que se perpetuam, movidas por interesses particulares dessas oligarquias, ou seja, de certos grupos e famílias que mantêm a liderança, o domínio, baseado no financiamento, né? Recursos que são capitalizados, acumulados dentro do grupo, inclusive que a gente vê agora boa parte, muitos até por conta de desvios de recursos públicos, né, que terminam esse desvio, essa acumulação ficando concentrada nos grupos, e esses grupos conseguem manter recursos para sustentação, né? E essa sustentação política baseada no poder econômico dessas oligarquias perpetuam o poder, né? Isso o pessoal comenta, critica, que é uma característica peculiar em relação ao Brasil, né? Que já vem de uma tradição cultural, colonização portuguesa, de grupos patrimonialistas, né? chamado patrimonialismo, né? Que são grupos que se apropriam do poder político, do poder público, baseado no patrimônio. Então, essa é a questão, como a gente tem dito, enquanto houver o financiamento particular, enquanto permitir financiamento de indivíduo ou de organização, esse patrimonialismo tende a continuar. E observar também, é uma questão que a gente não deve nunca negligenciar, que é a questão da natureza humana, né? A natureza humana, ela é egoísta, ela é egocêntrica, ela é muito aversa ao outro, ela cuida de si, e se eventualmente os outros forem do seu interesse, ela até acomoda os outros dentro desse interesse. Mas a natureza do indivíduo tende, infelizmente, a ser egoísta, egocêntrico. Então, isso também fica refletido no sistema político, onde os agentes políticos também terminam servindo a interesses particulares. A gente reclama, mas na hora de votar está ali levando em consideração o nosso benefício nosso particular. Interesse particular. Eu vou registrar aqui também, eu já tinha falado da Sandra Marrocos, né, que ela retoma a titularidade após ficar na suplência. Também acontece com Eduardo Carneiro, do PTB, João Corujinha, do PSDC, e Mangueira, do PMDB. Professor, a gente está chegando ao final do programa. Muito obrigado pela presença, por ter vindo nos esclarecer e comentar conosco o resultado dessas eleições, e portas sempre abertas aqui. Eu agradeço muito a oportunidade de esclarecimento da opinião pública e de contribuição para a elevação, a expansão da consciência ética, política, que eu acho que a gente precisa trabalhar muito. Eu acho que é um desígnio que nós temos que ter constantemente, porque enquanto não focarmos e dermos importância a isso, nós não vamos nos projetar como Estado, como país, né? Esse é um assunto que a gente não é o foco aqui nosso, mas nós precisamos ver também o mundo à nossa volta, né? A gente está ficando para trás. Seguiremos discutindo, uma discussão sempre importante. Muito obrigado e até a próxima, professor. Então, obrigado. O Câmara Debate da semana termina agora, mas você sabe que pela internet estamos sempre em contato. Pelo Facebook ou pelo YouTube, no endereço TV Câmara JP, é possível rever os nossos programas e entrar em contato com a nossa equipe. Então deixe seu comentário, sua sugestão de pauta, a gente está sempre lá te esperando.
Muito obrigado pela companhia em mais esta semana e a gente se encontra na próxima, então. Um abraço e até lá.